agora que no primeiro bloco a gente viu, né, deu uma pincelada geral aí sobre o cenário da segurança de redes, por que ela surgiu, como que ela está, né, inserida hoje nas empresas de TI principalmente, o que tem sido feito, né, em termos macro aí de movimento, né, nós vamos começar a falar da segurança de rede propriamente dita. Então, para a gente começar a conversar, a gente vai passar alguns conceitos base para vocês. Os primeiros 3 conceitos, que são os conceitos, né, mais difundidos, mais importantes, digamos assim, são os 3 lá de baixo. Ó. A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Vamos lá, raciocinando, sem decorar. Confidencialidade. O que é algo que é confidencial? Confidencial é o quê? É algo que tem que ter o quê? Um certo sigilo, um certo segredo, que não pode ser conhecido por muitas pessoas. Então, é exatamente isso. O que quer dizer a confidencialidade? É você garantir que a informação só seja conhecida pelas pessoas que efetivamente devem conhecê-la. Isso é, você evitar que uma informação que, né, tem um nível de confidencialidade interna, por exemplo, do seu órgão, caia nas mãos de uma outra empresa, ou de um concorrente, ou de uma pessoa mal intencionada. Ok? A confidencialidade. A integridade é você garantir que aquela informação que está armazenada lá é a informação verdadeira. Como assim, professor Rodrigo? Olha, você grava um arquivo, né, digamos assim, seu chefe pediu para você digitar um arquivo Word qualquer, fazendo um pagamento a um fornecedor. Você salvou esse arquivo no repositório, né, comum de uso lá da sua empresa. Garantir a integridade é você garantir o seguinte, que essa informação que você salvou não seja alterada, né, por alguém. Ou, se ela for alterada, que ela seja alterada por alguém que tenha acesso para alterar essa informação. Ok? Manter a informação íntegra, né? Que a informação continue com o seu estado original do autor da informação. Ok? E disponibilidade, isso é, você garantir que a informação esteja disponível quando assim for necessário. Além desses 3 conceitos base, você tem o conceito de autenticidade ou autenticação, que nada mais é do que, eu digo o seguinte, olha, eu, Rodrigo, eu quero salvar esse arquivo naquela pasta. Então, o que é autenticação? É ele garantir que eu não estou só dizendo que eu sou o Rodrigo, eu realmente sou o Rodrigo e eu que salvei aquele documento lá. Aqui, nesse conceito de autenticação, você tem uma série de, né, soluções possíveis. Você pode usar login e senha simples, você pode usar certificação digital, né, você pode usar assinatura digital e uma série de outras coisas, ok? O controle de acesso, que é um pouquinho diferente, né, o controle de acesso é o seguinte, garantir a uma determinada pessoa que ela tenha o acesso necessário para desenvolver o trabalho dela. Não acesso acima e nem um acesso abaixo que inviabilize o trabalho dela. Então, o que é? É conceder as permissões corretas para as pessoas, para que elas possam desenvolver o trabalho sem comprometer a segurança da informação. O último conceito base é o não repúdio, que é o seguinte, você vai impedir que seja negada a autoria ou ocorrência de um envio ou recepção de informação. Isso é, se você tem um envio de uma informação ou uma recepção da informação, a autoria tem que ser conhecida. Okay? É basicamente isso o princípio do não repúdio. Continuando. 4 conceitos básicos aí sobre segurança de rede. Primeiro deles, vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade, pessoal? Lembrem sempre, eu sempre bato na tecla com vocês. Não decorem, raciocinem. Pensa só, o que é a vulnerabilidade? O que é algo que está vulnerável? É algo que está suscetível a
algum evento. No caso da vulnerabilidade de rede, é o quê? É um ponto fraco que pode ser explorado por uma pessoa mal intencionada. É uma brecha que pode ser explorada, uma vulnerabilidade. Ok? Essa vulnerabilidade, a gente vai conversar mais sobre ela já no próximo slide. Ameaça. O que é ameaça? Ameaça é uma coisa, qualquer coisa, que afete o funcionamento da rede, comprometendo a sua disponibilidade ou integridade. Então, uma ameaça pode ser um hacker. Uma ameaça pode ser até um equipamento mal configurado. Enfim, uma ameaça pode ser um funcionário mal dirigido, digamos assim, mal treinado, mal informado, melhor dizendo. Continuando, um ataque é o modo utilizado para você explorar aquela vulnerabilidade. Isso é, você tem uma vulnerabilidade qualquer, uma falha, um ponto fraco inerente lá ao sistema, por algum motivo qualquer, e o ataque é a forma como essa vulnerabilidade vai ser explorada. Tá? Você pode ter uma vulnerabilidade, uma mesma vulnerabilidade, sendo atacada por diferentes modos, ok? E as contramedidas são, basicamente, os métodos de defesa que a sua empresa vai ter. Como que ela vai se defender desses ataques, como que ela vai identificar as suas vulnerabilidades e sanar as vulnerabilidades, como que ela faz para diminuir as quantidades de ameaças para a informação que trafega na sua rede, ok? Contramedidas você tem para todos esses conceitos. O primeiro deles aí, a vulnerabilidade, a gente vai falar de onde elas surgem. Como é que você pode, como é que aparece uma vulnerabilidade no seu sistema? Tem vários modos, pessoal? Normalmente é uma falha no projeto de hardware ou software. Como assim? Olha, uma situação que não foi prevista, Como assim? Digamos que você tenha um sistema onde você tem um campo de data lá, tá legal? Eventualmente, se o seu programador não fez um teste de data dependendo do dado que foi inserido pelo atacante, digamos assim, naquele formulário, ele pode causar um crash no sistema, ele pode inserir um dado falso que pode ser utilizado depois para ganhar acesso privilegiado, uma série de coisas. Tá? Além de situações não previstas, bugs, e qualquer outra situação que deixe, que seja uma falha no hardware ou no software. Além disso, pode ter implementação incorreta. Mas como assim? Olha, o hardware e software, o projeto de hardware ou de software, previu aquela situação, foi corretamente difundido, foi corretamente tratado, digamos assim, em termos de projeto, mas na hora de implementar, a equipe que faz a implementação pode, por exemplo, eu cito dois exemplos aí, má proteção física dos equipamentos, isso é, o equipamento está lá e está protegido, mas qualquer um tem acesso. Ou a equipe despreparada para a instalação, isso é, não faz uma configuração que pode ser feita, não instala com a arquitetura correta da rede. Então você pode ter também uma implementação incorreta como fonte de vulnerabilidade. Uma terceira origem importante é a falta de gerenciamento e monitoramento. Como assim? Olha, às vezes, muitas vezes, aliás, as empresas já têm informações suficientes para detectar aquela vulnerabilidade. Ou, como está dito aí abaixo, os dados dessa vulnerabilidade que tem alguém explorando ou que é possível explorar já existem,
mas ninguém verifica esses dados. E aí você volta para aquela pesquisa que a gente viu no primeiro bloco. Se não se investe dinheiro, né, em treinamento de segurança da informação, se menos de 5% do orçamento de TI é destinado à segurança, você não vai ter recurso nem financeiro, né? Você não vai ter um recurso de analisar isso e você não vai ter uma pessoa disponível para analisar isso, né? Isso é um problema comum de vulnerabilidade também. Continuando, falando de ameaças aí. Ainda naquela 10ª pesquisa nacional, as principais ameaças que aparecem, olha só, funcionários aí em 25% dos casos, apesar da gente ter visto que, né, pelo menos no caso das empresas americanas, isso ainda não é, né, a grande maioria. Hackers aí com 20% e vírus com 15%. E um dado preocupante, pessoal, olha só. Das principais ameaças, 21% das empresas não conseguem identificar os responsáveis. Isso é, o incidente de segurança ocorreu, né, a ameaça real aconteceu, e as empresas não conseguiram identificar quem foi que fez aquilo e por quê. E aí, pensa só como é que você fica. Situação bastante complicada, né? Continuando, falamos de vulnerabilidade de ameaças, chegou a vez dos ataques. Você tem 4 grandes tipos de ataques. Primeiro deles, interrupção. Interrupção, eu pus entre parênteses aí que ele vai atacar o quê? A disponibilidade. Basicamente, a informação não chega ao seu destino. É como se você tivesse uma ponte ligando ligando um povoado a outro, e 2 lados do rio, e de repente essa ponte quebrou, né? A informação, ou a pessoa, no caso do exemplo aqui, não vai conseguir chegar do outro lado. E você, espertinho aí, nem pensa que ele vai nadar, não. O único jeito de chegar é pela ponte. Então, realmente, ataque por interrupção. Um outro tipo de ataque, interceptação. A interceptação vai afetar o quê? A confidencialidade da informação. Por quê? Quando é que a informação é interceptada? Quando ela chega ao destino correto, mas ela chega também a um destinatário não autorizado. Como assim? A gente vai aprender que um dos tipos de ataques é o sniffing, ou, né, farejar em inglês, que é o quê? A pessoa fica monitorando o tráfego da rede ali. Quando você tem um sniffer, né, coletando a informação dos pacotes que passam pela rede, a interceptação ocorre nesse caso. Por quê? O pacote chega até o destino final, mas no meio do caminho alguém também teve acesso àquele pacote, ok? Um outro tipo de ataque é a modificação. Aí já vai afetar o quê? A integridade da informação. Por quê? Essa informação, antes de chegar ao destino, ela vai fazer um pit stop, né, em um usuário não autorizado, que vai fazer uma modificação da informação original, vai fazer uma alteração da informação original e depois entrega ao destino. Então, o dado que está chegando ao destinatário não é o mesmo dado que saiu da origem. Então você tem um problema aí na integridade da informação, ok? O último dos tipos de ataques aí, os macro tipos de ataques, é a fabricação. O que é a fabricação? Uma origem se passa por outra máquina para enviar uma informação ao destinatário. A gente vai aprender também, isso aí no mundo real é o que a gente chama de spoof, né? Quando você faz um spoof, a gente vai aprender um pouco mais sobre o spoof ainda na aula de hoje, você se passa por um outro endereço da rede enviando informação para aquela máquina. Tá? Você está fabricando um pacote, aqui você está, né, agredindo aí a autenticidade da informação, você está se fazendo passar por um outro nó da rede. Ok? Esses são os 4 tipos principais de ataque. Continuando, vamos falar um pouquinho da segurança do host. Tá? Você tem
duas coisas distintas, tá, pessoal? Uma coisa é você fazer a segurança, o host, né, que é o nó que está na rede, uma máquina que provê um serviço dentro da rede, ou um cliente da rede, por exemplo, e você tem a segurança da própria rede, né? Você fazer filtro de pacotes que entram na sua rede, você proteger sistemas e aplicativos que estão na sua rede, você bloquear portas que não são usadas, enfim, são duas coisas distintas. A gente vai começar falando da segurança de host. E a segurança de host tem, né, algumas peculiaridades. A primeira delas é que os sistemas, e aí, no caso de segurança de host, a gente está falando de sistema operacional, eles são naturalmente inseguros, né? Como a gente conversou no primeiro bloco, você tem vulnerabilidades que são inerentes, né, da construção ou do sistema operacional ou de um aplicativo que esteja rodando acima do sistema operacional, ok? Os atacantes, né, ou os hackers, não têm nada mais interessante para fazer, óbvio, e ficam procurando formas de encontrar essas vulnerabilidades, esses bugs ou essas brechas que permitam a eles ganhar, né, um acesso, que permitam a eles obter vantagem daquilo ali, tá? Apesar disso, como, né, os hackers vêm se aprimorando, né, os fabricantes das soluções também vêm se aprimorando e vêm aumentando a velocidade com as quais eles soltam o que a gente chama de fixes ou patches, né, que são os adendos de segurança para corrigir as vulnerabilidades conforme elas vão aparecendo. Problema. Apesar da velocidade de patch das empresas ter aumentado, os usuários não têm, né, instalados patches de segurança com a rapidez necessária. E você tem vários motivos para isso. Eu citei o principal aí, mas aí, pessoal, a gente está pensando em host dentro de uma rede corporativa, que é o quê? Confiabilidade. Pensa só, você tem um serviço crítico na sua rede, como por exemplo, a sua empresa é uma empresa de comércio eletrônico e você tem o seu site web lá dentro. Tá legal? Saiu um patch novo de segurança para o software qualquer lá, o seu sistema operacional que você usa naquela máquina, ok? Se a atividade da sua empresa, como nesse exemplo que eu estou te dando, depende diretamente desse serviço, você tem que tomar uma série de cuidados na hora de instalar um patch como esse. Por quê? Seu serviço está rodando legal, ok? Sem problema, sem qualquer alteração. Dependendo do patch que for instalado, né, talvez o seu serviço não fique 100% compatível e possa parar de funcionar. Então, a razão principal no mercado corporativo é confiabilidade. As pessoas esperam um pouco, esperam uma janela de manutenção, ou esperam para ver se o patch, né, quem instalou primeiro para saber se o patch não deu nenhuma incompatibilidade com a configuração que você tem lá, etc. e tal. Você vê nesse quadrinho abaixo, né, essa figura que tem aí, você vê que, olha só, você tem no sistema operacional lá, qualquer, versão 1.1, a vulnerabilidade detectada no primeiro momento, e logo depois, a empresa já disponibilizou um patch para essa vulnerabilidade, ok? Mas o que acontece na prática? Olha o quadrado ali embaixo, ó. Apesar do patch já estar disponível, você tem um tempo de exploit, né, que é de explorar aquela brecha de segurança, e você tem também ataques durante esse período de exploit. Então, olha só, o patch já estava disponível, esses exploits poderiam ter sido evitados, mas por causa de uma demora excessiva na hora de instalar os patches,
olha só, eu só vim instalar aqui no final. Eu tive uma janela muito maior de tempo em que o meu sistema poderia ser comprometido por essa vulnerabilidade ou por esse ataque. Tá? Razões para isso, existem algumas razões técnicas. Qual é a melhor forma de fazer? Se você na sua empresa passa por isso diariamente, assim como eu passo, né, a ideia é você desenvolver soluções de alta disponibilidade, né, você pode usar clusterização, você pode usar virtualização para isso, de forma que você tenha mais chances de instalar esses patches de segurança com a velocidade necessária. No bloco 3, a gente continua falando da segurança de host.